Chegou aí. Glória a Deus, aleluias. Pode ir. Boa noite, gente. Eu vou cantar lindos momentos. Todo mundo ouvindo, hein? Tão lindo é, tão lindo é cada momento que necessita, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minhas mãos, eu sei que nunca vai soltar. Leve a um lugar onde só você e eu disputando o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E se te eu sei que morreria. Tão lindo é cada momento que necessita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão esquerda, nunca vai soltar. Me leva em algum lugar onde só você e eu desfrutando o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E se te eu nunca mais vou morreria. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sei que eu sei que morreria. Tão lindo é cada momento e que me necessita e me faz de mim o teu altar. Quero contigo mais profundo e faz de mim teu amor e me necessita e faz de mim o seu altar. Me leve a algum lugar. É só você e eu. E desse momento te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E será ti que sei que morreria. Me segurar minhas mãos. Problema, me livrou desses problemas, transformou minha tristeza e mudou. Pai, me livrou os meus problemas, transformou minha vida, tristeza, e mudou minha vida inteira. Investiu com roupa branca, e pôs azeite na minha cabeça, me mudou a mesa. E meu pai não me rejeita. Te amo, meu papai. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos. E momento, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E eu sei que morro, Deus. Sem ti eu sei que morro. Deus a mim me rejeita. Um amigo me rejeita. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia, glórias. Glória a Deus. Agora eu vou cantar outra música. Pode continuar, irmãos? Pode.
Todos confiam no amável, outros só fala de cá. Tudo não cedo, tudo que tudo pode quando acontecer, e tudo mostra a vida aqui do sem entender. E bota certa razão, tá? E dança um pode arder no nosso ar, vai chegar a ver no mar, e toda a nossa vez pode arder no ar. Oh, 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 oh. Tudo disse que não deve voltar, que tudo sem queria que não salvar. E todo diz que Jesus não vai voltar, que vai voltar. Oh, 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 oh. Sei cantar direito, né? Tu é o Deus dessa terra, tu é o rei desse povo, e de salvar os perdidos, escurar os feridos. Tu és, e salvar os perdidos, e curar os feridos. Tu és. Ninguém é como o nosso rei. Ninguém é como o nosso Deus. Glória a Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deixa cantar, ô menino, você atrapalha ela. Ô menino, deixa cantar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ai, Senhor, ninguém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aqui mesmo, aqui Continua. só fico pelo o. Vou continuar. Venha bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, mesmo vazio de mim. Oh, mesmo vazio de mim. E sopra teu vento aqui, e toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos, ela é pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos, ela é pra você, Jesus. E esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh, esta casa é sua casa, nós deixamos ela é pra você, Jesus. Comigo, apareça, que teu nome esteja, sem se segurar nesse lugar. Oh, apareça, que teu nome esteja, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos, ela é pra você,
Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos, ela é pra você. Jesus, oh, apareça, que teu nome esteja nesse lugar, nesse lugar. Apareça, que teu nome esteja. Vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, apareça comigo, gente. Deus, teu nome esteja nesse lugar. Vem me incendiar. Apareça, apareça, Jesus. Que teu nome esteja. Vem me incendiar. Nesse lugar, apareça, que teu nome esteja nesse lugar, nem me incendiar. Apareça, que teu nome esteja, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus, apareça, que teu nome esteja nesse lugar. Vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos, ela é pra você. Jesus, nós deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos essa casa por ser você, Senhor. Nós estamos, onde que você estiver, volta, Jesus. Volta, volta, Senhor. Nós estamos esperando o Senhor, Jesus. Eu sei que o Senhor vai voltar. Nós deixamos, ela é para o Senhor, Senhor. Volta, Senhor. Nós esperamos por você. Onde que o Senhor esteja, estamos te esperando. Estamos esperando sua volta. Glória, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Oh, glória a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Obrigado, glória a Deus. Legal falar. Então, Bom dia aqui. bom dia, Denis e bom dia, vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, nações. Né? Abençoa esses dois casais. Abençoa os filhos dela também. Em nome de Jesus. O Senhor está guardando eles, tá? O Senhor está guardando seus filhos, tá? Está protegendo eles muito. Tá? E está abençoando eles. Tá? Porque você está vindo todo dia aqui. Tá? E continua vindo com as bênçãos de vocês dois. Tá? Vocês são muito bem-vindos aqui. Tá? Pode vir, que é muito bem-vindo aqui. Tá? E eu quero que vocês venham. Tá. Boa noite, Brasil. Boa noite, nações, né? Teve aí a chuva, né? E choveu bastante no Rio de Janeiro, né, gente? Toma cuidado aí com seus carros, né? De passeio, moto, né? Porque agora é chuva pesada. Então, essa chuva pesada vem as consequências, né? Então, toma cuidado com a chuva, seus carros aí, né? Seus objetos de trabalho, né? Então, toma cuidado, muito cuidado, né? Sair de suas casas, né? Com esse temporal desenfreado aí. Então, muito cuidado, né? E parabéns também a Elon Musk, ele tinha pessoas, astronauta, né? Que ficou em 9 meses na órbita da Terra, que é lá em cima, no espaço, e ele trouxe de volta também, né, para a Terra, né, numa cápsula, né? Parabéns aí, né, o Elon Musk, né? Tem gente que fala assim, o Elon Musk é do anticristo, né? Isso é mentira, gente. O anticristo não existe. O anticristo, gente, é antibíblico. O antibíblico é aquele que não crê em Deus, faz as coisas contra a palavra de Deus, que é os falsos profetas. Não existe, o Elon Musk é anticristo, o Papa que morreu, João Paulo, não existe não, gente. O antibíblico é o anticristo, ele já existia desde a época
de Jesus Cristo. Então o anticristo já existia naquela época, o antibíblico, né? Que não crê na palavra do Senhor. Né? Então o pessoal coloca o homem, o Elon Musk, como fosse o anticristo, né? Que está criando aí muita coisa, mas isso é normal, gente. Que Deus também está na natureza, Deus está na ciência, Deus está na tecnologia, está em tudo. Porque Deus é dono de tudo. Deus deu o dom àquele homem para ele poder fazer as coisas, facilitar a nossa vida, o dia a dia de hoje. Então, Deus permite tecnologia, permite, né? Se Deus não permite tecnologia, não seria nosso carro aí, né? Um carro que liga, ele sai andando, né? Combustão de gasolina, um carro que sai andando, um caminhão que pega toneladas e sai carregando, né? Deus permite tecnologia para quê? Para nós poder trabalhar e sobreviver, né? Então Deus permite. Deus não permite muito mais, porque o homem em si é ganancioso por destruir o próprio homem. Então Deus não permite muita coisa que venha do céu avançado demais, porque senão o homem quer fazer coisa para destruir o próprio homem. Então Deus permite sim. A certo limite ele permite a tecnologia. Então Elon Musk não é anticristo. O Papa que morreu, ele não é anticristo, né? Ele é um homem que só pregava ali um evangelho qualquer. Mas ele partiu, né? Para prestar conta com Deus, né? Então, gente, o Elon Musk não é anticristo, né? Então, eu vou ler para vocês Gênesis hoje, por causa de quê? Com o irmão ali, irmão Almeida, ele começou a perguntar sobre a Bíblia, porque ele falou assim, se a Bíblia está faltando parte, por que está faltando parte? Porque os apóstolos foram mortos. Quem tinha essas Bíblias, a maior Bíblia do mundo eram os apóstolos, né? Porque eles pregou para o mundo, né? Então eles pregaram para o mundo, né? Em cada pregação, cada lugar que eles rodavam, escreviam em hebraico a Bíblia. Foi escrevente, né? O escrevente lê em hebraico, né? Então foi escrevendo, até formar a maior Bíblia, né? A maior Bíblia formou com Jesus, depois ela foi ampliando mais. Por causa de quê? Porque os apóstolos iam viajando e já tinha o escriba, né? Que escrevia a Bíblia ali em hebraico. Mas, porém, os apóstolos, depois que Jesus partiu, ele continuou fazendo a obra, mas os falsos profetas, os reis, né, daquela época, não queriam o evangelho verdadeiro. Então, por isso que os apóstolos morreram para acabar com a Bíblia. E nós não temos conhecimento. Eles escreveram, eles tiraram só algumas partezinhas da Bíblia ali, que é de Gênesis, Apocalipse, e fizeram aquele livrinho pequeno, que é esse livro aqui. Mas a Bíblia, esse aqui, gente, é um livro de advocacia, eu não sou advogado não. Mas a Bíblia é maior que esse aqui, ó. Bem maior, né? Ela é maior. Tanto que era 2 homens para carregar a Bíblia, né? Era bem maior. Agora eu vou ler para vocês Gênesis, gente. Gênesis para de quê? Para vocês terem conhecimento como foi a criação do mundo, né? A criação do céu e da terra. Tudo neles que contém. O que é céu, gente? Essa atmosfera que é o céu, né? Que nós temos aqui, nuvem, é o céu. E a terra, né? Tudo que nele contém, ou seja, tudo, né? A terra se forma vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O que é treva, gente? A terra só ficava à noite. Era noturno, não tinha claridade e só tinha águas e bicho, né? E o Espírito de Deus movia sobre as águas. O Espírito de Deus sempre descia sobre a terra, né? Ele ficava pairando sobre a terra, porque Deus pode aparecer em carne e espírito. Por causa de quê? Ele ficava rondando a terra, falei, o que eu vou criar nessa terra? Nessa terra tão bonita, né? Leitosa, que tem... manda leite e mel, né? Que pode plantar, pode colher, pode comer. Então, Deus estava estudando a terra, né? O maior engenheiro do mundo, arquiteto do universo, chama-se Jesus Cristo, né? Então, ele ficou sondando a terra para quê? O que vai criar primeiramente, né? Então, vamos ler aqui. E disse Deus, haja luz, né? Deus era boa luz, fez separação entre a luz e as trevas, ou seja, a luz e a escuridão, né? Deus chamou a luz de dias e as trevas chamou a noite, tá vendo, gente? Era trevas, né? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E Deus haja expansão no meio das águas. O que é expansão, gente? A água expandir para outro continente, né? Haja expansão no meio das águas, né? E Deus haja luz
né, a separação entre as trevas e chamou a luz de trevas. Chamou, foi à tarde de manhã. E disse, haja expansão no meio das águas, separação entre as águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas, estavam debaixo a expansão, as águas que estavam sob a expansão. Assim foi, chamou Deus a expansão dos céus. Foi à tarde de manhã, segundo disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus, não apareça uma porção. Assim foi, chamou Deus uma porção seca, até ajuntamente chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra e erva verde, né? O que é erva verde, gente? É árvore, né? Semente frutífera, né? Que tem hoje, nós temos, tem a árvore de pé de manga, tem o jabuticaba, tem outras, né? E o fruto segundo sua espécie, somente nela sobre a terra, que foi assim. Então produziu a erva, dando conforme a espécie, a frutífera, nela conforme a espécie, viu Deus, que era bom. Foi à tarde e amanhã, dia terceiro, e disse Deus, luminares a expansão dos céus, e havendo a separação entre o dia e noite, e eles para os sinais, tempos determinados para dia, anos. Ou seja, luminares, expansão dos céus para iluminar a terra. Assim foi. O que é a expansão do terra para iluminar a terra? É o sol, gente, né? O sol ali, Jesus então fez o sol também. Que o sol precisa clarear, igual nossos capitais, né? Exterior, né? Outros países. Então Deus fez ali o sol, que precisava de ter claridade durante o dia e a noite. E depois ele fez a lua, fez o sol e a lua, para que separação da terra, né? Porque queria criar a raça humana. Porque Deus criou tudo isso. Ele criou os mundos, né? As galáxias, que é os planetas, a Terra e outros planetas, Júpiter, Saturno. E depois ele achou graça na Terra, né? Essa Terra é mais fértil, né? Ela pode ter seres sobreviventes, né? Então diz Jesus, fez Deus todos os grandes, luminares o maior governar, luminar o menor governar, noite fez estrelas, tá vendo? Deus fez estrela também. E Deus fez a expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia, a noite e a separação entre a luz. E viu Deus que era bom ver tarde e manhã, dia e quarto. E Deus produzia águas abundantes, répteis, gente, répteis. O que é répteis? Aqueles bichos, gente, predador, né, que veio primeiro, dinossauro, tiranossauro, né? Répteis, a alma vende sobre a face da expansão do céu. E criou baleias, né? Réptil, né? Baleia também é um réptil. É a alma vivente, né? E águas abundantemente, conforme a espécie, viu Deus que Deus abençoou, dizendo, multiplicais, encheis as águas dos mares, multiplicai a terra. E foi a tarde quinta, a criação dos seres viventes, né? Então, gente, fez ali os seres viventes, né? Deus fez produzir a terra, a alma vivente, conforme a espécie do gado, répteis da terra, né? Então, gente, teve dinossauro, gente, teve dinossauro, né? Que era as primeiras espécies, né? Mas, porém, era predador. E Deus não achou graça nos dinossauros, que é de quê? Porque se eles fizessem o dinossauro com os apóstolos, os dinossauros, aqueles bichão grandão lá que é um prédio 3, 4 andar, ia comer os pessoal. Então ele precisava destruir o dinossauro. Ele não achou graça. Porque o dinossauro comia outro bicho mais pequeno que o dinossauro, aquele bichinho. Então ele comia. Então ele era predador e corria muito. Ninguém conseguia alcançar o dinossauro, não o dinossauro, né? E vê a espécie réptida, a besta das terras, né? As bestas feras da terra. Bestas feras são os dinossauros, gente, né? Besta fera da terra, que eram os dinossauros. Então Deus não achou graça, né? Ele até escreveu aqui, besta fera, que são os dinossauros. Corria muito, ninguém conseguia correr daquele bicho, né? Besta fera, que é os dinossauros da terra, conforme a espécie de gado, conforme o réptil, conforme a espécie de Deus era bom. E disse, façamos o homem a nossa imagem. Depois que Deus fez os bichos, o dinossauro, ele destruiu a terra. Que ele destruiu? Ele destruiu os dinossauros. Eu creio, sim, que esse minério de ferro que tem no Brasil e outros países é rocha que veio dos céus, que veio lá das galáxias para matar os dinossauros, que é os meteoros, que caiu na terra para destruir
os dinossauros, que ninguém destruía aqueles bichos, né? Só Deus poderia destruir ele. Então eu creio que esse minério de ferro que tem nas montanhas é que veio de cima, afundou na terra e foi pro solo abaixo. E hoje em dia, eu estou falando, as mineradoras exploram ele, né? Então veio primeiramente os dinossauros, gente, né? E façamos homens, a semelhança domina os peixes, né? E o réptil sobre a terra, criou o homem em sua imagem. E Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea, gente, Adão e Eva, né? Adão e Eva foram os primeiros pessoas que viveram na terra. Mas, porém, a cobra que apareceu, gente, no jardim do Éden, não era uma cobra normal, era Satanás. Ele apareceu em forma de cobra, né? Deus chamou, façamos homens, e árvores do céu da réptil, né? O homem é sua imagem, Deus criou o macho e a fêmea. Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Tinha fruta, gente, né? Maçã, né? Maçã antigamente achava secando o mundo, né? Aquela época achava maçã. Por causa de quê? Porque Deus criou, o jardim de era maravilhoso. E a terra frutificai os céus, nem o animal move a terra, e disse: temos semente e somente a face da terra, e a árvore do fruto somente vaso o mantimento. O animal a terra, a ave dos céus, o réptil da terra, que se alma vivente, erva verde, será mantimento. Assim Deus tinha feito que era bom. Tarde no sexto, né? E todo o seu exército foram acabados, e Deus acabando, sentindo-se a obra, e feriu, cansou-se, abençoou o dia sétimo, e descansou-se. Deus criou, se fizeram a formação do jardim do Éden. Agora a formação do jardim do Éden, né? Que Deus criou o jardim do Éden primeiro, depois para criar Adão e Eva, né? A formação do jardim do Éden. E essas árvores dos céus e a terra foram criados no dia que o Senhor tem a terra. Plantado o campo, animais estava a terra sobre a erva. O campo brotava, porque ainda o Senhor não tinha chover a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E o vapor, porém, subia a terra, que regava toda a face da terra. Então o vapor sabia da terra para poder irrigar a terra, ou seja, a água, as plantas receber água. Deus fez isso. E subia a terra. E formou Deus um homem do pó da terra, soprou seus narizes, que era Adão e Eva, o fôlego de vida, feito a alma vivente. E plantou o Senhor o jardim do Éden, do Oriente. O homem tinha formado o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável e boa comida, a árvore da vida, meio jardim da árvore da ciência, do bem e do mal. Saía o rio do Éden, e regar o jardim, e o dia tomar os braços, em nome do primeiro pisão. Rodeia havia a ouro, né? Ouro dessa délio sardônica, também segundo Gion, que houve a terra. E também o terceiro Erdequei, e assistia aos rios Eufrates, o Senhor do Éden, lavasse e ordenou-se a comerás livremente das árvores, ciência do bem e do mal. Comerás, porque o dia comereis, certamente morrerás. Né? A ciência do bem e do mal, gente. Ciência era a maçã. Como Deus criou a mulher, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, que fale, e ele, a adjuntora, esteja com diante ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, o animal do campo, havia céus, trouxe Adão, tá vendo Adão? E Adão chamou toda a alma vivente do seu nome. E Adão, nomes do gado, ave dos céus, e o animal, né? E se achava a adjuntora como diante. Então o Senhor fez joelho pesado, e Adão fez, adormeceu suas costelas, e ceou-se a carne. E o homem tornou-se o homem, trouxe Adão, né? E ossos da carne, será chamada por quanto o varão falado, o varão. E suas a pegar a mulher, ambos a carne, estavam o homem se envergonhado. Então Adão e Eva aqui é do homem, né? A tentação de Adão e Eva. Ora, a serpente mais astuta que todas alimaria o campo. O Senhor tinha feito esta, disse a mulher: Deus, não comereis toda a árvore do jardim. E disse a mulher: e a serpente do fruto da árvore do jardim comeremos do fruto da árvore. Está
não comereis, tocais, não morrais. Então a serpente disse: mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes, abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela era boa a comer, agradava os olhos da árvore, desejável ao entendimento, tomou seu fruto, comeu também o marido com ela. Então, bem abertos os olhos, ambos conheceram e estavam nus, conselhos, folhas, figueira. Fizeram ali aventais, ouviram a voz do Senhor, e passearam o jardim da viração. E escondeu Adão e mulher perante do Senhor Deus. E chamou o Senhor de Adão e disse: onde está a tua voz de suar? E jardim temi-se nu. Disse: mostrou, comereis tua árvore, e ordenareis comestes a mulher deste companheira da árvore comi. E disse o Senhor à mulher: porque isto disse a mulher, serpente enganou e comi. Então Deus disse: serpente, porquanto estiver, isto é maldito, serás que toda besta, tá vendo? Toda besta, todos os animais do campo, vende, andarás, comerás todos os dias tua vida. E porém a inimizade entre mulher, entre semente, sua semente se retirará a cabeça. E multiplicarei grande Seifão e filhos, né? E disse Adão: desses ouvidos, tu mulher, comeres, ordenareis, comerás a maldita terra, por causa de ti comereis dela todos os dias os espinhos, também produzirá, comerás a erva do suor, e comerás a terra, torneis a terra, porque fosse por quantos tornares, chamou Adão nome da sua mulher, porquanto todos seres viventes fez Deus Adão, sua mulher, túnicas, peles, vestidura. Então, seu Deus, eis que o homem como sabendo bem o mal, ora que não estenda também a árvore comia a vida. E Deus fez e lançou fora o jardim do Éden, para lavrar a terra, que foi tomado, havendo lançado o homem, pois os querubins do oriente dedém a espada e andar ao redor ao caminho da árvore. Então, gente, Deus fez as galáxias, né? Isso aqui é exemplo, isso aqui é só exemplo, né? Isso aqui é uma galáxia, né? Deus fez a galáxia, né? Fazer o planeta Terra, né? Eu peguei lá em casa, é um peso. Então Deus lá em cima, ele achou graça na Terra. Ele falou que fosse que planeta mais bonito que é o planeta Terra, né? Então ele quis passear sobre a Terra. Para quê? Para que eu vou criar na Terra? Ele passeou, né, sobre as águas, né? O vento, ele olhava as paisagens, admirava as paisagens, antes de todo ser humano vir no mundo, né? Então ele viu as paisagens, né? Ele gostou dos bichos, né? Que ele criou os bichos antes, então ele gostou daquela paisagem bonita. Porém, ele criou primeiramente foi os dinossauros, irmão. É o ser gigante que fala, não seres gigantes. Seres gigantes, que isso é considerado como seres gigantes. Os dinossauros, seres gigantes, para eles que, né? Vou criar os dinossauros, depois vou criar a humanidade. Mas só que ele viu que os seres gigantes, os dinossauros, o tiranossauro, era predador e corria muito, e matava tudo, e matava até a espécie deles mesmo. Então Deus não achou graça que ele fazia a raça humana, aqueles bichos ali da pré-histórica, ia matar o ser humano e comer, né? Ia acabar com a humanidade, né? Só ia ter eles na terra. Então Deus mandou a chuva de meteoro para depois criar o homem e a mulher, né? Que é Adão e Eva, né? Adão e Eva veio depois dos dinossauros, né? E Deus mandou esses meteoros, os meteoros caíram na terra, porém a terra não se desintegrou, a terra não estourou, né? Ela continuou intacta, né? Levantou ali aquela fumaça, né? É fumaça ali, eu creio que é preta, né? Porque matou os bichos tudo. E depois que voltou, o ar voltou normal, Deus criou o jardim do Éden para depois criar Adão e Eva. Porém, criou Adão e Eva, né? Criou Adão primeiramente, né? E colocou lá, e Adão ali mandou ele dormir, tirou ali a costela dele e criou Eva. Porém, Deus criou ali, tinha a maçã, né? E então a serpente apareceu ali. A serpente era Satanás. Ele apareceu e falou para Adão e Eva: coma da maçã que vocês vão viver muito tempo, né? Então eles comeram, e Jesus falou: não coma da maçã. Quer dizer, Jesus sabia que aquela maçã estaria ali com feitiço, né?
com a magia do mal, né? Então eles comeram da maçã e eles ficaram pelados e tiveram ali uma relação. E Deus foi contra aquilo ali, né? E acabou com o jardim do Éden, né? E criou os apóstolos, né? Que teve aí na Bíblia, né? Que eu já conhecia, sabia deles, né? Deus criou os apóstolos, né? E o povo, né? E porém Deus ficou triste com de quê? Porque da geração de Adão e Eva para lá já vinha o fruto do pecado, né? Ali teve ali os apóstolos, né? Teve ali os falsos profetas e já tinha o fruto do pecado. Por causa de Adão e Eva veio o fruto do pecado no mundo, né? Então Jesus ficou muito triste com Adão e Eva, né? Ele não queria que eles comessem da maçã e comeu. Então veio o fruto do pecado, né? Veio os apóstolos, né? Que já pregava ali antes de Jesus, mas porém Jesus veio depois, né? Por causa de quê? Porque eles pregavam mais com medo, né? Eles tinham medo de rei, de rainha, né? Por causa de quê? Era autoridade sobre aquele país. Mas Jesus veio por causa de quê? Por causa das prisões, do servo, da escravidão, né? Que existia naquela época, né? As crianças ali. Então o rei ali era muito perverso. Eles matavam, estrupavam, né? Tirava a vida do ser humano. Então Jesus veio, né? Por causa de quê? Porque os apóstolos não iam vencer essa batalha do mal, né? Sem Jesus. Precisava de Jesus descer sobre a terra e vencer essa batalha espiritual, né? Jesus precisava descer para vencer. Então ele se materializou como criança, né? Ele nasceu da mulher ali que não tinha pecado, né? Não tinha nunca relação com homem nenhum, e Jesus veio, né? Da mulher virgem, né? E ele materializou como uma criança, ali foi crescendo, foi aprendendo ali, ele foi ali praticando o evangelho pequeno, e ali ele foi, quando chegou uma certa idade, ele começou a pregar para o mundo, né? Ir para um lado e para o outro. Porém, Jesus estava ficando cansado de pregar para o mundo afora, né? Porque o mundo era muito grande. O mundo é grande até hoje. Então Jesus cansou, preparou os apóstolos para poder acompanhar ele, né? Para quê? Porque quando Jesus, ele já sabia que ele ia partir um tempo, e quando ele partisse, os apóstolos ficavam ali. Então toda vez que eles iam, né, Simão? Escrevia um texto da Bíblia. Escrevia em hebraico. Por isso que a Bíblia por isso que a Bíblia, gente, é maior que isso aqui, ó. Isso aqui é um livro de advocacia. Eu tenho também. Banho de Merco, igual meu amigo tem lá em BH. Mas é maior que isso aqui, ó. A Bíblia é grande. Que cada viagem deles, eles já tinham um escriba ali, o escritor, que escrevia o que eles faziam, né? A pregação, né? A cura, né? O paralítico, né? Eles tinham também o poder, gente, de fazer o morto ressuscitar. Que Deus deu autoridade e poder para eles, né? Eles tinham autoridade e poder sobre a terra. Deus deu a terra para eles, né? Então eles tinham ali autoridade e poder. E cada viagem deles para o mundo afora, um escriba chegava lá e escrevia, né? Pregação, né? Cura, paralítico. Então escrevia ali em hebraico. E foi só, a Bíblia foi só crescendo, Mas o começo dessa Bíblia foi escrito por quê? Por Jesus. Já tinha as páginas de Jesus, né? Jesus, de 0 a 33 anos, ele pregou o evangelho, né? Então, quando chegou a 33 anos, eles o mataram, porque os falsos profetas da época não queriam que o evangelho chegasse no mundo inteiro, né? Não queria que o mundo se convertesse ao cristianismo, né? Eles queriam viver um evangelho mentiroso, né? Adorar a Deus estranho, Baal, aquelas imagens egípcias, né? Aquelas coisas, Baphomet, né? Então, aquele negócio de Cleópatra, eles queriam aquilo. Eles não queriam que o povo adorasse a Deus, eles queriam que o povo adorasse Baal, né? Então, Deus ele veio para fazer guerra contra o inimigo, né? Por isso que ele se desceu, se materializou como uma criança, e Herodes mandou matar as crianças por causa de Jesus. Ele sabia que ia descer o Criador, né? Porém, Herodes depois também, o povo matou Herodes. Pegou Herodes, levou na montanha, julgou na montanha, arrebentou com ele. E
colocaram um sarcófago. O que é um sarcófago? Aqueles caixão de pedra, né, que eu vi hoje na história hoje, de heróis também. Então por isso que Jesus veio ao mundo, né? Ele não veio para trazer paz ao mundo, né? Se traz paz ao mundo, o evangelho ia ser a mesma coisa, ia ser bagunçaria, né? Não, ele veio trazer conflito com os falsos evangelhos. Tanto que Jesus foi ao templo e falou: malditos fariseus, hipócritas, vocês comem um boi e arrotam um camelo. Você não deixa ninguém entrar no reino dos céus. Então Jesus veio para confrontar os falsos profetas mesmo, né? Ele quebrou aquelas imagens, aqueles negócios que eles vendiam no templo, né? Casa de comércio, né? Deus, ele ficou irado, ficou nervoso, né? Então ele não veio para poder trazer paz ao mundo, ele veio para trazer conflito com os falsos profetas. Por isso que teve aí várias guerras na Bíblia. Você vê muitas guerras na Bíblia, né? Guerras medievais, né? Então teve muita guerra, né? Contra os falsos profetas, né? Porque Deus permitiu também as guerras. Porque se Deus não permitisse a guerra, a profecia hoje já é bagunçado. Imagina aqueles ali ainda. Isso é pior, mais pior ainda. Então, esses falsos profetas veio de geração em geração. Eles vieram e camuflaram. Igual o Brasil, tem muito falso profeta, né? Prega o falso evangelho. Hoje mesmo tá vendo um lá falando, ele falando que vai lá naquela água de Israel, que vai tomar um banho lá, e diz que vai converter para o povo, e depois pediu 8.000 pessoas, cada um R$300, né? Isso deve dar o quê? Deve dar aí 1 milhão a 2 milhões de reais. Isso aí é falsa profecia, gente, enganar o povo, né? Arrancar dinheiro do povo. Isso não é evangelho, isso é bagunça, né? Aí depois outra pregação e pediu lá, quem dá 10 milhões, quem dá 20 milhões, quem dá 2 milhões, 3 milhões, brincando com a fé do povo, a fé alheia, né? Que o povo vai buscar a palavra de Deus, mas chega lá um monte de vagabundo, fanfarrão, né? Palhaço de circo, né? O povo levanta cedo, trabalha, e pega metrô, pega ônibus, não é fácil, patrão enchendo o saco, empresa enchendo o saco, chega em casa cansado, e chega nessas igrejas, um bandido, um vagabundo desse aí, não tem nada que fazer, começa a enganar o povo. Eu fico triste com aquilo, né? Mas a gente não pode ainda, desistir, né? Não que essa igreja estiver pro Brasil afora, eles vão perder os membros tudo. Se Deus quiser, vão perder os membros tudo. Porque a gente não pode só pensar em bênção. Bênção, gente, para quem não sabe, tem gente que não sabe. Esse vídeo de hoje não sabe. Bênção é tudo, né? É dinheiro, é carro, é emprego, é empresa, né? Montar seu negócio. A bênção é tudo. Um casamento, um namoro, né? Situação financeira boa. Então a bênção é tudo, né? Várias coisas. Então a gente não pode pensar só em bênção. Tem que pensar nas pessoas, ajudar as pessoas, né? Se a igreja estivesse ao nível igual dele, acima dele, eu tenho certeza que muitas pessoas estariam com a vida tranquila. Por causa de quê? Porque a igreja, ela tem que ajudar também, né? Só dinheiro para a igreja tem que ajudar as pessoas, os fracos, doentes, os enfermos, né? O órfão de pai e mãe, né? Porque a igreja é para ajudar, e Deus também, ele olha também isso, né? Fazer boa obra. A obra não é só receber o dízimo, não é só pregar o evangelho, não. A obra também é ajudar o próximo, né? A Bíblia fala: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Então nós temos que fazer nossa parte para Deus nos ajudar, né? Que ele vai lá, pelas obras que você vai entrar nos céus. Qual foi a obra que você fez lá na terra? Deus vai lá. Ah, você fez isso, fez aquilo. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Ah, você fez isso, fez aquilo. Jesus falou: apartai-vos de mim, não vos conheço. Lago de fogo do inferno. Então vai entrar pelo céu pelas obras, né? E andar no caminho do Senhor também, né? Fazer a obra e andar no caminho do Senhor. Se não fazer a obra e não andar no caminho do Senhor, não adianta, né? E aí é falta de fé. Então tem que ter fé, fazer a obra do Senhor para poder entrar no reino dos céus. É pelas obras nossas que entraremos nos céus, né? Tem inferno? Tem inferno, gente. Tem inferno. Tem inferno, né? Tem inferno. Tem o céu, tem o inferno. E tem a terra, né? O lago de fogo, né? Almas vão para o inferno? Vai, né? Se não adorar a Deus, se não fazer a vontade de Deus,
né, Deus mandará para o inferno. Não estou falando que eu não tenho autoridade sobre a humanidade, mas Deus mandará para o inferno. Por causa de quê? Obras más. Né? Obras más o quê? Bebida, droga, prostituição, adorando o mundo, não quer nada com Deus, então, obras más. Né? E Deus, opa, vai mostrar a lista lá. O que você fez? Né? Então Deus cobrará todo nós. Porque autoridade e poder. Autoridade e poder é Jesus Cristo. Né? Ninguém tem autoridade e poder mais que Jesus Cristo. Né? Ele fez o céu e a terra. E as galáxias. Né? E a humanidade. Foi Deus que criou. Né? Então Deus que criou tudo. Ele criou e ainda desceu na terra ainda. Né? Ele desceu na terra. Ele poderia, se quisesse, descer, andar em carro de ouro. Ele poderia vestir a roupa cheia de ouro. Né? Ser coroado como um rei. Né? Mas ele não. Ele desceu humildemente. Né? Como um homem comum. Um homem simples. Mas porém que pregava o evangelho. Né? Ele chamava o pessoal e pregava. E pregava, ele não pregava aquela gritaria. Pregava dessa forma assim. É normal que ela... mas ele pregava conversando com o seu servo, né? Ele falava a palavra do amor, né? Ele não precisava nem de briga, porque já tinha todo conhecimento na mente dele, no cérebro dele, né? E ele já pregava o amor para todos, né? Como é o evangelho, né? Eu quero assim, assim, assado. Tanto que ele escolheu os discípulos acompanhar ele, porque ele começou a pregar o evangelho andando pelo mundo. Ele pegava a jangada, que era de 4, 6 pessoas, ia de um continente a outro, e ele estava ficando cansado, porque o mundo é muito grande. Então ele separou os apóstolos, preparou os apóstolos, eu vou parar os apóstolos daqui uns tempos, eles vão me crucificar, que já sabia, e vou parar os apóstolos, e quando eu partir, eles ficar, né? Senão Jesus teria que voltar de novo, daquela época mesmo, voltar na terra de novo, né? E ele não queria mais voltar. Então ele preparou os apóstolos, o apóstolo ficou um certo tempo, né? Depois que os apóstolos ali andou lá para cá, o rei, né, preparar a morte deles. Né? Um vai morrer crucificado, outro vai morrer decapitado, cortar o pescoço, outro vai morrer pedrada, outro vai morrer paulada, outro vai dilacerado, que é o corpo todo. Então os apóstolos morreram de forma mais cruel. Mas que Deus já sabia que os apóstolos não iam negar o nome de Jesus Cristo, nem na hora da morte. Então por isso os apóstolos hoje, eles têm o lugar de destaque no reino do céu com Deus. Né? Eles têm em cima o lugar de destaque, porque eles não negaram Jesus Cristo. Jesus escolheu certinho, já sabia de cor e salteado quem pregaria o seu evangelho. Por isso os apóstolos hoje estão na Bíblia. Né? Eles tiraram ali, os escribas tiraram ali a Bíblia e fizeram a Bíblia menor. Mas a Bíblia grandemente sumiu. Ninguém tem essa Bíblia hoje no mundo. Né? Então por isso que Jesus veio à terra. Né? Ele precisava vir, né? Tinha muita injustiça, né? Hoje também é a mesma coisa hoje. Nessa igreja precisava abrir por causa de quê? Muitos falsos profetas, muita enganação, muito trem errado. Então, esse momento aqui já foi muito injustiçado, né? Na Assembleia, né? Ele foi injustiçado demais. E um cidadão lá falou com ele que estava pulando um demônio, né? Cidadão, pastor ainda, né? Pastor do capeta, pulando um demônio, né? Saltando um demônio. Mas não, é no Espírito Santo. E ele falou para ele, Deus vai te castigar você. E Deus castigou o cidadão lá, né? Tanto que o cargo lá de pastor, pastor presidente, não era nem deles, nem dele. Ia ser outra pessoa, né? Que a gente não tá aqui. Essa pessoa tá, ele fez coisa errada no passado, né? E hoje responde processo, está preso, né? Tanto que não sei nem ele, isso é uma família aqui em cima, né? Que é a família que pregava no bar de Fátima. O bar de Fátima parava, parecia que tremia até o inferno, tremia o inferno, que pregava muito, pregava lá na sede, a sede parava, né? E era família verdadeira, né? Uma coisa que pastor Pedro Marques deu mole foi nisso aí, né? Poderia ter já ali preparados ali para já ter o cargo deles, né? Que é pastor presidente, né? Para poder dirigir a sede e o bar de Fátima, que era fogo puro, né? E esse pessoal, eles entraram de penetra, né, Simão? Eles entraram de penetra. O cargo é meu, o pastor morreu, eu vou assumir. Já estão no púlpito, no altar da igreja, então assumiu. Mas já estava vendido para a maçonaria,
né, até os Illuminati, né? Então já estava vendido, na hora que eles entraram cheio de demônio lá na igreja, falou que não era para poder louvar a Deus, não, soltar no Espírito Santo, não. Mas como pode ser esse Espírito Santo que, né, faz a gente soltar? Então é demônio, né? Homem demoniado, mas demoniado. Tem gente que acha, que eu fiz um pacto, esse pessoal aí da maçonaria, fiz um pacto com Lúcifer, fez um Illuminati, né? Eu vou receber milhões. Nada, você não fez nada. Porque o diabo já tem ali o que é dele. E se você fez aquela coisa errada, você vai prestar conta para Deus e para o diabo. E o diabo vai levar sua alma mesmo. Porque você adorou a ele, prostrou a ele. Né? E o diabo não tem riqueza não, gente. De inferno não tem riqueza não. Você acha que tem ouro no inferno? Não tem não. A riqueza é toda de Deus. No inferno tem a alma lá queimando lá, a lava de fogo lá. Né? Aquele trono lá cheio de espinho, de prego. Né? Mas o inferno não tem nada de riqueza não. Tem gente que acha que eu vou fazer um negócio. Mas não, gente. Né? Isso aí, gente, não tem nada a ver com Deus não. Né? E o diabo fica rindo, bate palma, faz minha vontade mesmo, me prostra sobre mim, me adora a mim, né? Que eu vou te mostrar quando sua alma for para o inferno, né? O diabo fica rindo desse povo ainda, ri, como é que esse povo é idiota, é retardado, não adorar o Criador, né? E adorar a mim, prostrar a ele, né? Então o diabo fica rindo, né? Desse povo idiota ainda, ridículo, né? E bate palma, e quando a alma morre, é inferno, né? Por causa de quê? Adorou um demônio, né? Não adorou a Deus, né? E inferno direto, né? Então esse cara aí que tá brincando aí, nem gosto de falar o nome dele, né? Que não me interessa, nunca fui com a cara da família dele, né? Nunca fui, né? O cidadão que é pastor, né? Da certa igreja, não vou falar o nome, pra mim ele tá morto enterrado, né? Nunca fui com a cara dele, né? O outro cidadão até que a gente gostava um pouquinho dele, mas depois que ele também já se rebeliou contra Deus, para mim ele nem serve, para mim não serve nem para limpar um pano de chão. Então eu nem considero como cristão, né? E já fui chamado para a Assembleia e falei, não, na porta nem passo, né? Porque eu não aceito doutrinas de mentirosas, né? Brincando com a palavra de Deus. Nem na porta eu passo. Eu sou enjoado, gente, sou um cara enjoado. Igual o irmão Osmar, né? Não, é Almeida, de Bernardo. O Almeida falou assim, você é pastor? Eu falei, não. Mas você já pregou? Eu falei, não. Mas se um dia Deus abençoar que tiver onde eu estiver, no Rio, que seja, eu vou estar lá, né? Eu vou ficar na minha casa, mas eu vou acompanhar os cultos de Simão. Se estiver aqui, eu vou acompanhar no YouTube, né? Nas redes sociais, né? Mas se tiver lá, eu vou também. Vou sim. E se me der um cargo, eu quero sim, né? Dirigir a igreja, quero sim. Então, eu não sou pastor, né? Eu sou um simples, humilde pregador, né? Eu não prego gritando, porque a pessoa não vai entender gritar, não vai entender nada, né? Vai sair, a pessoa vai entrar vazia e vazia. E eu já prego a promessa simplificada, igual Jesus ensinava o povo dele, né? Ele não gritava, ele falava da palavra. Jesus só gritava quando chegava a certos falsos profetas, ele ficava nervoso, né? Brincando com fé alheia, fé do povo, né? Então Jesus ficava nervoso, ele gritava com os falsos profetas, né? Que saía quebrando templo, quebrando aquelas imagens, né? Aquelas esculturas podres, de raiva daquilo, né? Brincando com o povo. Então Jesus não gostava daquilo ali. E ele falou para ele, para o povo, eu não vim para trazer paz a esse mundo, eu vim trazer guerra, né? E quando ele foi preso ali por Pilatos, ele falou para Pilatos, meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, né? Que Pilatos ainda até falou para outros falsos profetas, que crime esse homem tem? O que ele cometeu de errado? Pilatos não queria nem crucificar ele, porque Pilatos não viu crime algum, crime de Roma, né? Ele não viu crime nenhum em Jesus. Mas, porém, pela pressão daqueles falsos profetas e os reis, Pilatos teve que crucificar, porque tem um rei que era acima de Pilatos. Se ele não crucificasse Jesus, ele seria crucificado no lugar de Jesus. Então ele teve que crucificar Jesus, pela pressão daqueles reis e dos falsos profetas. Mas ele não queria não, porque ele não viu crime em Jesus. Ele entregou Jesus. De qual rei você é? Meu reino não é deste mundo. O que é? É o reino dos céus. Ele veio do céu. Então Jesus foi e falou com ele a verdade. Então por isso que Jesus veio à terra, para poder não trazer paz, trazer confronto com os falsos profetas. Essa igreja é a mesma coisa, ela não veio para trazer paz ao mundo,
ela vai vir para confrontar os falsos profetas, né? Os antibíblicos, não crê na palavra do Senhor, os enganadores, né? Que fica aí pregando falso evangelho. Mas a hora deles estão chegando, que a maioria deles já estão ficando velhinho, né? Já está chegando a idade, não está grandes coisas a mais, então na hora que eles vão ver para onde que eles vão. Inferno, né? Céu que não é, né? Inferno, vai todos eles, né? Lago de fogo, né? Por causa de quê? Enganou muita gente, usurpou, roubou o dinheiro do povo, tirou o lã, que é o dinheiro do pobre coitado, e hoje eles têm aí palácios, têm helicóptero, eles têm conta no banco, eles têm igreja daqui lá do outro lado do país, e o povo anda na miséria, anda na pobreza, anda de chinelo, não tem roupa direito, ganha um salário miserável que esse governo, não estou falando de governo, estou falando assim, governo nós tem aí, é horrível, né? Então ganha uma miséria de dinheiro, vive uma vida só Jesus na causa, a geladeira está vazia, a despensa vazia, e eles estão lá, se titulando a rei, né? Que se acham um rei, gente, esse pessoal se acha um rei, esse eu sou um rei, eu sou não sei o que, eu sou não é nada. Nós, gente, quando morre, a gente é tão esquisito, tão feio. Se você vê uma exumação, você fala, gente do céu, como nós somos feios quando morre. Nós é horrível quando morre, gente. É osso, pedaço de roupa, pedaço de caixão. É horrível. A morte, o ser humano é por dentro, gente. É feio demais. Nós somos bonitos, essa aqui, ó. Por fora, mas por dentro é horrível, né? Então, é ali que separa ali o céu e o inferno. Porque prestará conta a Deus, todos nós, né? Então ali separa o homem que vai morar com Jesus, o homem que vai morar no inferno. Deus separa o joio e o trigo, não faz o homem e a mulher, né? Ali separa tudo, né? Talvez o cara pode morar, ter um jazigo bonito, quando morrer, ter ali aquele enterro ali de que esse carro limousine que tem em BH, né? Mas tirando de fora é terra como outra pessoa. Mesmo que aqueles jazigos não tem terra, mas a morte é para todos. No mundo, no cemitério do mundo, tem reis, tem rainha, tem general de exército, tem tudo, gente, no mundo, enterrado já. Pessoas que ganharam rios de dinheiro, ficaram os milionários, bilionários, mas nunca ajudou ninguém. E prestou conta para Deus. Então, ficou tá tudo cemitério. As maiores riquezas do mundo, da humanidade, tá no cemitério. Tá lá no cemitério. Tem tudo no cemitério. Rei e rainha, tá tudo lá. Né? Andava coroa de ouro. Na riqueza da terra, porque a riqueza vai dos céus. Né? Tá tudo lá. Eu tô até vendo as maiores riquezas, tá aí, ó. Tá tudo lá. Então esse mundo, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Fulano é melhor, Simone é melhor que ninguém. Nós somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Toda criatura e nação. Tanto que esse canal vai para o mundo todo. Né? Sai daqui e vai lá para o lado do mundo. Né? Então, esse é o que? É Deus que faz isso. Né? Ele viu o sofrimento dessa obra, como começou. Né? Muito pedrada. O rapaz que sempre foi perseguido aí. Então ele passou por muita humilhação. A igreja abriu na época do Convite. A única igreja do Brasil que abriu foi essa aqui. Na época do Convite. E teve aqui. Né? Então o que? Pela fé que ela foi erguida. Ela ergueu e ficou e está aí até hoje. Né? Então muita gente hoje está querendo ter essa igreja em outro país. Outro estado, né? Tá querendo, um está querendo um irmão que é lá em BH, o outro irmão que é lá em São Paulo. Né? O outro que é onde? É isso mesmo, é de São Paulo, isso mesmo. Um quer em BH, outro quer lá. Então quer de quê? Porque é verdade. Né? São Paulo. A gente fala a verdade. Eu falei hoje a coisa muito mais acima da Bíblia, né? Expliquei para vocês como é que foi o evangelho do começo, né? O evangelho de Cristo. Então a gente explica muito para vocês poderem aprender. Vocês não ficar burro, né? Esses falsos profetas aí, vocês vão sair fora daqui. Tá brincando comigo. Minha fé não pertence a esse lugar. Aí você pula fora. Né? Então a gente explica para vocês poderem aprender mesmo, né? Abrir e falar, conhecer a verdade vos libertará. Então eu conheço a verdade, Simão conhece a verdade, nós conhecemos a verdade. Né? O irmão Almeida lá conhece a verdade. Né? Tanto que ele sabe falar em hebraico, porque ele é da terra de Israel. Né? Eles são os primeiros povos. E nós somos os segundos povos. Né? Que eles são primeiro. Né? Então ele sabe falar hebraico, e eu não sei. Né? Eu sei falar em português. Então a gente tem que conhecer a verdade, passar a verdade.
né? A igreja nunca vai falar assim, você tem que dar 1 milhão, tem que dar a sua casa. Não existe isso. O seu dia, a sua oferta, você dá de coração. Você quer dar 10 reais, dá 10 reais, dá 5 reais, 5 reais, 2 reais, 2 reais, 1 real, é um real. É dinheiro, gente, né? Mas agora você, 1 milhão, 2 milhões, que é isso, gente? Eu tô brincando com você, ué. Eu tô arrancando seu couro, sua lã, né? Então a gente não pode, tem que pregar dessa forma. O dinheiro, não é assim. O dinheiro é para obra, né? Para pagar um aluguel, para pagar água, para pagar a luz, né? O pastor também se alimentar, ele precisa de comer também, né? Então, para manter a igreja, né? O dinheiro não é para fazer igual esses aí fazem, palácio, mansão, helicóptero, Rolex, né? Que estava mostrando ali, Rolex, bolsa da Gucci, né? Gucci, acho que é Gucci, né? Camisa da Lacoste, as camisas, aquelas blusa de 60 mil reais. Não, gente, não é pra isso não, gente, né? Eu tô arrancando de um coitado para poder, como se diz, zupar e roubar, gente. Eu tô zupando de uma pessoa para poder andar na luxúria, né? Me ostentando, né? Então não tem que ser, a igreja não tem que ser a igreja de ostentação. Ela tem que ser a igreja de pregação e de bênção, né? Passar a bênção para vocês também, né? A igreja depois pode ajudar quando ela tiver condição, pode ajudar sim, né? O irmão que precisa pagar no aluguel ali, ajudar ele, né? Uma pessoa está enferma, né? O irmão ali que está passando necessidade, ajudar a fazer uma compra para ele, né? Um determinado tempo, um tempo que ele reerguer, ele também trabalhar e ele poder reerguer a vida dele, poder ele seguir, né? Então a igreja pode ajudar sim, mas a pessoa também tem que, a hora reerguer, não vai ficar a vida toda por conta da igreja, né? Ela tem que reerguer depois, né? Se aprumar para poder ela viver uma vida tranquila, né? Então, gente, agradeço a Deus, obrigado aí, né? Vocês aí tá gostando, né? A gente tá aqui para poder isso mesmo, né? E eu chamo meu irmão lá que queria lá da Bahia, eu já ia falar agora, Paulino Costa Silva Monteiro. Paulino Costa Silva Monteiro, né? Bahia, né? Bahia é um lugar bom, né? Deus quiser a gente vai estar aí também um tempo, né? Daqui a um tempo vai estar aí, a igreja também. Em Sapiaçu, interior da Bahia. Sapiaçu, interior da Bahia, se Deus quiser vai estar aí na Bahia, sim, se Deus quiser, se Deus permitir, né? E para poder aprender com o Evangelho, né? E obrigado aí, Paulino, né? Da Bahia, né? Irmão Almeida também, que hoje ele vai assistir também, né? Ele queria saber sobre a Bíblia, então eu estou explicando isso por causa dele. Ontem nós ficamos conversando ali, falei, hoje eu vou ler em Gênesis, para poder ensinar o que foi o passado, para ser hoje o presente e o futuro, né? Então eu vou ler em Gênesis. Então Deus tocou no meu coração para ler em Gênesis, eu li em Gênesis hoje, né? Por isso que eu trouxe aquela bola, para vocês entenderem. Aquela bola se representa as galáxias, né? Que é a Terra, que é Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Plutão, Vênus, né? São acho que 9, 10 planetas. Então a planeta que Deus achou mais graça nele foi a Terra, porque a Terra ela foi feita com oxigênio, né? E as outras terras não tem oxigênio, né? Se tantas pessoas caírem lá, morrem, né? E tem um planeta aí que é cheio de diamante, né? Não sei se é Vênus ou Marte, um planeta azul, igual a Terra. Só que ninguém consegue ir lá. Que conseguir ir lá morre, né? Porque o ar lá ele puxa a pessoa, ele faz a pessoa desaparecer, né? Vira nada. Mas lá tem muito diamante, é o lugar que tem mais diamante no mundo, mas ninguém consegue ir lá, né? Então, gente, agradeço aí vocês aí, obrigado aí. Amanhã, Simão, amanhã eu creio que se não der, eu não venho amanhã não, mas domingo eu tô aqui. Entendeu? Amanhã, se não der esse horário, 8 horas, 9 horas, se não der pra me vir, eu resolver os negócios amanhã, que eu ia resolver, eu não consegui. Mas se eu não der, domingo eu vou estar aqui, né? E domingo eu vou no peão também. A minha escada tá arrumada, mas se não der, eu venho depois da manhã, gente. Se preocupar não, que se não tiver aqui amanhã, gente, domingo eu vou estar aqui, né? Preparado para vocês, para pregar o evangelho para vocês, né? Obrigado aí todo mundo. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui na palavra do Senhor, né? Vamos
Vamos aqui na pregação. Aleluia. Vamos aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Mas antes vou mandar mais um alô aqui para mais uma pessoa da Bahia. Tem mais uma pessoa aqui da Bahia. Né? @sobretarda comentou Salvador, Bahia. Eu ia mandar um alô aí, né? Igual falou aqui, ó. @sobretarda, né? Porque estou acompanhando nos dois canais, né? Canal Simão da Sua Santa e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministra Chama de Fogo. Esses dois canais, né? Aleluia. Então ela comentou também no canal Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministra Chama de Fogo. Ela comentou isso aqui, ó. Acredito mais nessa igreja do que as grandes organizações que existem por aí. Universal, Assembleia e outros. Continue assim. Prestou atenção, meu irmão? O que essa pessoa falou aqui? Essa família falou aqui? Acredito mais nessa igreja do que as grandes organizações que existem por aí. Universal, Assembleia e outros. Continua assim. Ai, cadê ele? Aqui, ó. Aqui também é da Bahia, aqui lá também. Ah, tá aí mesmo. Aqui também é da Bahia. Perguntou por você também. Ah, tá. Viu? Estão gostando mesmo. Tá. Aí eu não esqueço de mandar alô de jeito nenhum, não. Aí tô mandando um alô aqui para Paulino Costa Silveira Monteiro. Paulo, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Um grande abraço. Manda um abraço aí para outro irmão que eu esqueci o nome. Vocês é uma bênção. Eu moro em Sapeaçu, interior da Bahia. Ô, alô aí, Paulino Costa Silva Monteiro, que Jesus Cristo abençoe aí, meu irmão e meu amigo. Paulino Costa Silva Monteiro, essa igreja ama você também da Bahia. Essas pessoas da Bahia que estão chegando aqui, a igreja também ama vocês aí da Bahia. Aleluia. Essa igreja também está com vocês. Aleluia. Isso aí. A vitória de vocês aí também da Bahia. Vocês que estão assistindo aí, a vitória é sua aí, hein? Aleluia. É isso aí, né, meu irmão? Aí a outra pessoa falou assim, ó. @sobretada comentou: acredito mais nessa igreja do que as grandes organizações que existem por aí. Universal, Assembleia e outros. Continue assim. E a @sobretada comentou Salvador, Bahia, né? Lá da Salvador, Bahia. E Paulino Costa também, ele é do Sapeaçu, interior da Bahia. Aleluia. Essa igreja está abençoando esse povo da Bahia aí, né? Aleluia. Esse povo da Bahia ama também essa obra. Porque essa obra está abençoando a vida deles. Porque essa obra que é séria, meu irmão, minha irmã. Tudo que essa pessoa falou aqui, né? Acredito mais nessa igreja do que as grandes organizações que existem por aí. Porque realmente aqui é da verdade. A igreja aqui prega a verdade. A igreja que fala a verdade para todos vocês. Aleluia. Essa igreja aqui não quer que vocês fiquem cegos na palavra. Aleluia. Entendeu? Essa igreja não quer que vocês fiquem cegueiros. Aleluia. Essa igreja quer que vocês avance. Aleluia. Avance junto conosco aqui, ó. Avançar junto com essa igreja. Por isso que nós estamos aqui, é para ajudar vocês. Aleluia. E sem nós perdermos tempo. Tô feliz, hein? Aleluia. Tô feliz, hein? Só que eu também não vou esquecer de mandar um alô para uma mulher aqui de Ponte Nova. Gente boa demais, né? Gente boa demais. Queria para uma mulher de Ponte Nova também, que gente boa. A Poliana, né? Aleluia. De Ponte Nova fui comprar 2 pacotes de macarrão lá no Bahama.
Encontrei ela na fila do Bahama, lá estava na outra fila do caixa e eu no outro caixa. Pertinho assim, né? Um pouco de distância, daqui como de cá. Aleluia. Eu estou vendo o pessoal estava de fone de ouvido, né? Ainda bem que o louvor estava um pouquinho baixo. Estou vendo o pessoal me chamar Simão, 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 Simão. Eu fui ver ela, dei boa noite para ela, né? Cumprimentei ela. Aleluia. Foi uma bênção de me encontrar com você aí, Poliana. Nós estamos juntos da fé aí, tá? A bênção é sua aí, a vitória é sua. Aí falei para ela que eu tenho a igreja já, que eu tenho essa igreja, né? Tenho certeza que ela está assistindo aí já aí, tá vendo tudo aí, né? Aleluia. Isso aí. Pastor Simão Santos está de pé, agora é pastor Simão, né? Aleluia. Agora não é irmão Simão, é pastor Simão agora, aleluia, né? Aleluia. Agora não é irmão Simão mais, é pastor Simão agora, né? Aleluia. Então, é isso aí. 7 anos que a igreja já fez, como eu falei para ela, ele tem um canal aqui no YouTube. E quando quiser vir na igreja, pode vir aqui na igreja, né, Poliana? Eu ajudei muito aí também na oração, em revelação, profecia, né? E continuarei ajudando aí. Que se precisar de qualquer oração, pode pedir aí. Aleluia. Que também aí, tá tudo aí também aí, os comentários aí para comentar também, para pedir oração. Pode pedir oração aí que eu vou estar respondendo tudo. Aleluia. Como aquele Salmo capítulo 95, também aí no canal e também tem o número do meu WhatsApp. Aí se quiser pedir oração também pelo WhatsApp, se quiser pedir oração aqui também, e lá no WhatsApp pode pedir, tá? Aleluia. Agora também lá no Facebook também pode pedir oração lá também, lá, né? Pastor Simão, só que eu tenho 6 Facebook, né? O meu tem um Facebook lá com o mesmo nome deste canal, Simão da Associação de Simão e Pastor Simão Santos, né? Aleluia. Aleluia. E acha também outros lá. Aí você achando um Face meu, vai achar os outros também tudo junto. Aí não vai perder vídeo nenhum, nem lá, nem aqui, né? Aleluia, nem no WhatsApp. Também não vai perder, aleluia, nada, né? Mas eu converso mais no WhatsApp porque ali é mais fácil para responder também na oração. Já manda áudio, né? Aleluia. Aí fica mais fácil também. Aleluia. Aqui também pode pedir aí também. Aqui no YouTube também pode pedir aí. Aleluia, para pedir aí. Falando aí para Poliana também aí. Para pedir também oração aqui também, que eu vou estar orando. E quando quiser vir na igreja, as portas estão abertas aí. Que é de segunda a domingo, 7 horas da noite. Agora nas redes sociais são direto, né? E aqui dentro também da obra, é de segunda a domingo, 7 horas da noite. Todos de 7 horas da noite. Tá? Que tem culto aqui. Aleluia, direto. Vamos aqui nesse Salmo 95. Fiquei muito feliz de encontrar você aí, Poliana, né? Aleluia. Fiquei muito feliz. Hoje foi uma bênção para mim de encontrar com pessoas assim, né? Aleluia. Uma mulher muito gente boa, né? Aleluia. Por isso que eu gosto daquela, é uma mulher muito gente boa. Aleluia. Vamos lá. Salmo capítulo 95. O salmista convida a louvar o Senhor e a celebrá-lo de viva voz. Prestou atenção? O salmista convida a louvar ao Senhor e a celebrá-lo de viva voz. Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação, é um salmo de cântico. Tá vendo? Igual que ama cantar, igual que ama louvar, igual que ama adorar. Aleluia! Nós vamos louvando, vamos adorando. Pega o pandeiro, pega o chacoalho, pega o meia-lua e vai adorando ao Senhor, né? Aleluia. Canta com a voz, canta com a palma, dança para o Senhor, fala em línguas estranhas cantando também, aleluia, é uma bênção. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmo, viu? Até salmo é um louvor, eu falei para vocês. Aqui é um salmo de cântico, de palavra e de ensinamento também. Vamos lá, porque o Senhor é Jeová grande e Rei grande acima de todos os deuses. Prestou atenção? Porque o Senhor é Jeová grande. O Criador é grande. O nosso Criador é grande. O nosso Pai é grande. Que é Jeová, ele tem o nome de Jeová. Jeová é grande. Nós vamos pensar que isso é mais grande que essa terra, mais grande que a galáxia, mais grande que o inferno, mais grande que tudo que existe. Vamos lá.
E rei grande acima de todos os deuses, viu? Não tem nenhum deuses daqui da terra que passa a Jeová. Não tem nenhum deuses que passa a Jeová nessa terra. Só Jeová é grande. Só Ele é grande. E sempre vai ser grande. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Está vendo? Presta atenção no versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Por que a profundeza da terra, lá no fundão da terra, é dele. É dele. Como diz, vai cavando a terra, até lá no fundão, mas lá embaixo, passa até o mar que eu estou falando, é fundo. E passa até o mar. Tanta fundura. Ele conhece tudo. Aleluia. Tudo. Cada metro, cada largura, cada comprimento, cada circular, cada quadrado, cada retângulo, cada altura em cima, como mais para baixo. Aleluia. Conhece tudo. Né? Até os quilômetros, porque você vai descendo até as profundezas lá embaixo e conta os quilômetros. Aleluia. O Senhor conhece tudo isso. Viu? Até as profundezas da terra. É porque nós caminhamos na terra, mas a terra tem profundeza. Né? Ela tem fundo. Nós andamos em cima da terra, mas a terra tem fundo também, até lá embaixo. A terra é grandão, meu irmão, minha irmã, minha amiga. A terra é grande demais. Nós andamos aqui, nós andamos aí no passeio, na terra, ou na areia, né? No mar da areia. Você já viu que mar da areia nós andamos ali? A terra é mais profundo que aquilo. É lá embaixo, mais ainda. Né? Aleluia. Por isso que eu falo, Jeová anda até debaixo da terra. Né? Até debaixo da terra ele anda em cima da terra, no alto da terra. Ó, já vamos pensar? Ele anda no alto da terra, anda na terra e debaixo da terra. Olha que coisa bonita, né? Anda no lugar alto da terra. Já parou pensar? A gente pensa que o céu é ali. O céu nem é ali, não. Aleluia. Esse céu nosso que aqui não é ali, não. Muito alto. Né? Até avião não pode passar a certa altura nem do céu, que é muito alto. Não estou falando galáxia, né? O céu nosso que da terra é alto. Onde que nós conseguimos respirar? É muito alto. Né? Aleluia. Imagina passar galáxia. Mais alto ainda. Né? Aleluia. Então, os lugares mais distantes. Então, ele habita nos lugares altos, na terra, e anda debaixo da terra. Aleluia. Vamos lá, continuar lá. Depois eu vou responder as pessoas que mandou a mensagem para orar ali no WhatsApp. Eu vi aqui, depois eu vou fazer orações. Vamos aqui, ó. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Viu, meu irmão? Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Viu? Ele formou a terra seca. Por que eu falei que a terra era pura água? Né? No princípio, a terra era pura água. Só água, só água. Você não via a terra nessa água. Era um globo da água. Isso mesmo era um globão de água. Você viu que ele circular de água, um globão. Falei pra isso. Né? Não é, Ricardo? Como é que você vai andar num globão de água? Você não tem terra, não é só água. O globão circular mesmo. Que é coisa bonita também, aquela esfera bonita de água. Nossa, até imagina como é que era bonita naquela época. Não é que a terra tem um bolão de água e a água não vazava fora. É isso que eu acho interessante. É isso que eu acho interessante até hoje. A água não pulava para fora, nem pulava para a galáxia. Aleluia. Ficava naquele círculo ali, ó, aquele bolão gigantão. Né? Aleluia, de água. Só água. Por isso que está escrito, eu sou a fonte que? Das águas vivas. Aleluia. A água é o quê? Viva. A água é viva mesmo. Você não vê lá que a água brota da fonte sozinho? Né? Nem ciência sabe explicar porque ela brota sozinho. Né? Aleluia. Então, a água brota sozinho. Né? Mas quem está fazendo brotar sozinho? O Criador. Criador que vai brotar sozinho. Sai limpa. Por mais que está ali no barro, ele sai limpa. E olha que não mistura com barro ainda. É isso que é interessante. Não mistura com barro. Aleluia. Ela fica limpa do mesmo jeito, mas não mistura o barro, não consegue misturar com ela. Entendeu, meu irmão, minha irmã?
Aconteceu o quê? O seu é o mar, pois ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. A terra seca. Haja a terra seca. Aí as águas foi o quê? Descendo para baixo. E outra subiu. Uma metade subiu, que hoje é a galáxia. Na galáxia tem um mar gigantão de água. E a outra desceu para baixo da terra. Então, debaixo da terra tem o quê? Tem água e fogo. Né? Aleluia. Não tem, pois é, formaram a terra seca. Onde que nós pisamos aí, olha como é que o Criador gosta que a gente pisa até em lugar sequinho, né? Bonito, né? Aleluia. O Senhor é tão bom demais, né? O Senhor faz até ficar sequinho para a gente pisar com os pés da gente bem sequinho, né? Para os pés da gente não ficar molhado, mas ficar sequinho, né? Aleluia. Né? Então isso é bonito, isso é coisa boa. Ouvindo, adoremos e prostemos e joelhamos diante do Senhor que nos criou. É verdade, a gente pisa numa terra seca que não suja nem o pé da gente, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem terra que você vai pisar na terra, a não suja, pode tirar o chinelo, pode tirar o sapato, a botina. Você pisa na terra, você não suja seus pés. Ela é bem sequinha, bem seca, boa. Não estou falando seca de ruim, né? Seca boa, né? Aleluia. Ela não suja seus pés, você pisa ali, ó. Mas não suja seus pés. O Senhor é inteligente, tá vendo como é que o Criador é inteligente? Ao vídeo adoremos e prostemos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Viu lá? Quem nos criou? Criador. Tá vendo? Quem nos criou? Criador. Aleluia. Aí tem pessoas que falam que a gente veio de macaco. Quem veio de macaco, caramba? Eu não nasci de macaco, não, meu. Nós viemos de Adão e Eva. Nasci de ser humano, né? Aleluia. A minha mãe foi quem? Ser humano. É de que tinha essa de homem e mulher nascer de macaco, não. Não existe, não. Tinha suas cabeças. Quem criou é Deus. Deus criou o homem. Já fala lá. Porque no nosso Jeová e nosso povo do seu pasto e ovelha. Da sua mão se hoje ouvido a sua voz. Viu lá, ouvindo e adoremos. E prostemos e oramos diante do Senhor que nos criou. Quem criou é o Senhor. Aleluia. Nós somos ser humano. Aleluia. Tem essa de ser humano veio de macaco. Não existe isso, não. Gorila é gorila. Ser humano é ser humano. Né? Macaco é macaco. Ser humano é ser humano. Aleluia. Né? Aleluias. Então tem uma diferença. Tem uma diferença. Aleluia. Não endureçais vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. Como diz onça, é onça. Como diz leão, é leão. Como diz águia, é águia. Como diz galo, é galo. Como diz galinha, é galinha. Aleluias. Como diz cachorro, é cachorro. Tanto fêmea como macho. Cachorro macho e cachorra fêmea. Né? Aleluia. Girafa. Macho e girafa, macho. Aleluia, né? Hipopótamo, macho e hipopótamo, fêmea. Cada um tem a sua imagem, mas ninguém é igual, né? Aleluia, né? Homem é homem, mulher é mulher, aleluia. Menino é menino, menina é menina, aleluia. Bebê é bebê, aleluia. Ninguém é igual. Então, por isso que não pode falar que ser humano veio dos macacos. Com esses falsos ensinamentos, falo para vocês. Nós viemos da mão do Criador que nos levantou. Não tem esse de homem ver assim, não, encurvado que eles falam. O homem não nasceu assim, não. O homem nasceu já assim, ó, reto, igual eu. Né? Fica colocando como homem com aquele shampoo do... mesma coisa de um bolão aqui atrás. Deus não fez o homem andando mancando, não, tá? Aleluia. Deus fez o homem reto. Ó. Reto. Aleluia. E fez a mulher também reto. A mulher tem que andar reto. E o homem andar reto. Aleluia. Tem essa de homem e mulher veio do macaco. Não. Tira isso da sua cabeça, tá? Homem não veio de macaco, nem mulher veio de macaco nenhum. Tire isso das suas cabeças. Para de ouvir esses falsos ensinamentos que tira a razão da vida. Aí eles colocam mentira. Em vez de colocar a razão da vida, a verdade, coloca mentira para querer enganar vocês. Então a palavra já fala aqui que quem criou nós foi o Criador.
Igual a palavra fala que não endurecer vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse, é um povo que erra de coração. Tá vendo lá? 40 anos estive desgosto com essa geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Prestou atenção, meu irmão, minha irmã, no versículo 10, capítulo 95, versículo 10. 40 anos estive desgosto com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Até aí, né, minha irmã? E meu irmão e meu amigo. Tá vendo? É um povo que erra de coração. Para de errar com o seu coração. Para de errar com os seus coração. Aleluia. Para de errar com os seus corações hoje. Porque essa igreja veio para mostrar para vocês pararem de errar nos seus corações. Para de errar nos seus corações hoje. Aleluia. Ser humano é ser humano. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem como mudar nada. Né? Aleluia. Homem continuará sendo homem. Mulher continuará sendo mulher. Menino continuará sendo menino. Menina continuará sendo menina. Bebê continuará sendo bebê. E pronto. Animal continuará sendo animal. A árvore continuará sendo árvore. Nuvem continuará sendo nuvem. Relâmpago continuará sendo relâmpago. Chuva continuará sendo chuva. Neve continuará sendo neve. Aleluia. Vento continuará sendo vento. Calor continuará sendo calor. Inverno continuará sendo inverno. Verão continuará sendo verão. E assim adiante. Então as bênçãos do Senhor só vêm para nós quando nós paramos de errar com o nosso coração. Entendeu, meu irmão e minha irmã e meu amigo, minha amiga? Para de errar com os seus corações, porque o Senhor tem bênção para vocês. Mas o Senhor quer que vocês parem de errar no coração. O que eu falei? O Senhor não olha por fora. O Senhor olha por dentro. Não já falei sobre isso? E o que a palavra está dizendo ali? Presta bem atenção no que a palavra está dizendo. 40, versículo 10. 40 anos tinha desgosto com essa geração. Tá vendo? O Senhor estava desgostado com aquela geração. Igual hoje também o Senhor está com desgosto da geração. Não é só Brasil, é mundial, tá? O problema está mundial. Não é só Brasil, não. O Senhor está desgosto com o mundo inteiro. Por isso nós estamos vendo esse castigo aí para todas as partes do mundo aí. 40 anos tive desgosto com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Viu? Ele não tem conhecimento dos meus caminhos. Erra o coração e não tem conhecimento dos caminhos do Senhor, que é para seguir para frente. Tá vendo, meu irmão? Tem que ter conhecimento. O que eu já falei? Tem que aprender a conhecer quem é Jeová. Tem que aprender a conhecer quem é o Pai. Tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo. Tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo. E tem que aprender a conhecer a lei. Tem que aprender a conhecer essa lei aqui, ó. Aleluia. Tem que aprender a conhecer essa lei. Porque essa lei que também vai mudar. Você vai aprender a conhecer a igreja aqui também, ó. Assistindo, igual vocês de longe aí que estão assistindo a mão dessa obra. A bênção de vocês, a vitória de vocês, a conquista de vocês, a mudança para a sua vida de vocês. Porque essa igreja aqui ainda crê no Brasil, ó. Aleluia. Nosso Brasil é de Jesus Cristo. Nosso Brasil não é do capeta, aleluia, não é de anticristo. O nosso Brasil é de Jesus Cristo, aleluia. O nosso Brasil é do Pai. O nosso Brasil é de Jeová. O nosso Brasil é do Espírito Santo. O nosso Brasil é da fé desta igreja aqui, ó. Aleluia. Aleluia. E não tem nada perdido no Brasil. O Senhor está mandando castigo aí, é porque tem pessoas que não obedecem Ele, o Senhor está mandando castigo para eles. Agora, se vocês estiverem obedecendo o Senhor aqui no Brasil, o Senhor vai fazer vocês crescerem, igual essa igreja está crescendo, vai fazer vocês serem abençoados. Aqui nessa pátria amada. Aleluia. Que o homem é o meu Brasil. Aleluia. É aqui, essa nação. Aleluia. Né? É que eu sempre falo e digo, aleluia, do meu país
Não saio, aleluia. Eu amo é aqui, essas duas bandeiras aqui, aleluia. Porque é aqui que o Pai e o Espírito Santo conversou comigo e chamou para esse grande projeto, aleluia. Para essa grande obra, aleluia. Então agora vamos agradecer, mas o Senhor quer que vocês façam o quê? Para de errar com o coração e aprende conhecimento com o pastor Simão Santo e conosco nessa igreja. Aprende a ter conhecimento, né? Aleluia. Vamos lá. Soberano Jeová, Jesus Cristo, por santo, agradecer por este culto. Nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa somente meus inscritos. Cuida deles e abençoa eles em tudo. Amém. Então, a palavra foi em Salmo capítulo 95. Aleluia. Então, vou repetir novamente, ó. 40 anos tive desgosto com essa geração, disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Mas a partir de hoje vocês vão ter conhecimento. Assiste os cultos, aprende com os cultos desta igreja, desta obra, que é a sede da igreja pentecostal. O Ministério chama de Fogo, Fé, é o nome da igreja, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Nação Brasil, aleluia. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Fica na bênção aí, que o pastor Simão Santos vai estar na bênção aqui de madrugada. Estou de volta com tudo, aleluia. Como diz, né, depois da meia-noite, estou de volta aqui, cultuando aí, mostrando a palavra para vocês. E amanhã, de novo aqui também, de segunda a domingo, ó, sem parar, com o pastor Simão Santos aqui, com essa obra, com essa igreja e com este ministério. Aleluia. E eu vou encerrar com a palavra daquela pessoa que falou isso aqui, ó. Aleluia. Vou encerrar com aleluia. Essa mensagem desse comentário aqui, ó. Aleluia. Arroba Sobretada comentou, acredito mais nessa igreja do que as grandes organizações que existem por aí. Universal, Assembleia e outros. Continue assim. Já vou encerrar desse jeito. Aleluia. Não precisam dizer mais nada, né? Que, né? Calar a boca desse. Não é? Não precisa dizer mais nada. Eu não preciso dizer mais nada. Só a pergunta daquela pessoa, daquelas famílias ali, já é tudo.